e eu assisti o primeiro episódio de Miss Marvel. E eu quero contar pra vocês as referências que eu encontrei, o que eu achei dessa série, pelo menos do primeiro episódio, quais referências que eu vi e também dar uma breve explicação das cenas pós-crédito, que inclusive eu nem achei que fosse ter uma cena pós-créditos já no primeiro episódio, já que a Marvel não colocou nada disso nas outras séries, pelo menos não que eu me lembre do Disney Plus. Foi ter cena pós-crédito só pro final da série. Nesse caso, eles colocaram logo no primeiro episódio. Bom, eu vou falar tudo que eu tô sabendo aqui, o que eu vi, o que eu encontrei, umas referências e talvez uma possível ligação. Não sei se tem ligação, na verdade, né? Mas uma coisa que me lembrou, que me deu uma referência ao Super Choque. Bom, eu vou falar mais sobre isso logo depois da vinheta. Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou a Lucy Diamond e você está aqui no canal Dopamina Nerd. Aproveita que você já está aqui, já deixa seu like e também se inscreve no canal, beleza? Então, agora sem enrolar, vamos falar então sobre as referências do episódio completo. Bom, primeiro vamos falar então sobre o tom que a série trouxe, né? A série realmente ela tem um tom diferente do que a gente está acostumado de ver da Marvel, principalmente um contraste muito forte com o que a gente vê do Cavaleiro da Lua. Não tem nada a ver, né? É uma forma diferente que eles fizeram de gravação. Então, no Cavaleiro da Lua a gente viu ali, apesar de ter umas cenas mais leves, mais engraçadas, a gente viu alguns temas muito mais pesados, como uma pessoa que tem múltiplas personalidades, é uma coisa mais cabeça mesmo, e aqui é uma coisa bem mais leve, bem mais fofinha, entre aspas, mas eu não achei ruim não, né? Claro que eles fizeram essa série direcionada, a gente percebe que essa série ela foi direcionada mais para o público adolescente, mas eu não achei ruim não. É legal a gente ter, na minha opinião, é legal a gente ter um pouco desse contraste. Se fosse uma série muito pesada, uma série muito dramática o tempo todo, não acho que ia ser tão legal com o público da Marvel. E eles estão fazendo isso, logicamente, para poder atrair um novo público que vai acabar crescendo daqui a um tempo. E eles querem segurar esse pessoal aí, assim como eles fizeram com a gente. Ele pegou um público que tinha ali uns 18 anos, um tanto mais, e agora esse público, que nem eu, por exemplo, está acompanhando a Marvel desde então, mais de 10 anos. Né? Então, eu não achei ruim o que eles fizeram com a série, não. Achei que esse primeiro episódio ele trouxe ele trouxe várias referências dos quadrinhos, achei que ficou bem fiel à relação da Kamala com seus pais, com seu irmão, com a sua família no geral, com seus amigos, então achei isso bem fiel, tirando a origem e também como que os poderes da Kamala se manifestam. Isso realmente foi completamente diferente do que a gente está acostumado, não tem nada de terrígeno, não tem inumano, não tem nada, mas não achei ruim. Claro que eu gostaria de ver os Inumanos aparecendo, deu uma referência dos Inumanos, mais do que a gente teve ali em Multiverso da Loucura, mas não achei ruim, não achei de todo ruim não. E como eu já tinha falado na análise do trailer, muito provavelmente essa pulseira que ela acaba pegando aqui na caixa das coisas da avó dela, coisas antigas e tudo mais, muito provavelmente sim, elas são as bandas quânticas, muito provavelmente elas são as Negabands. E isso faz uma referência direta à zona negativa, que eu já tinha falado também no trailer, e que a gente vê nessa cena desse primeiro episódio, enquanto ela tá ali no VengerCon, ela acaba colocando a Negaband, ela acaba colocando a banda quântica pela primeira vez, os poderes dela se manifestam pela primeira vez, e aí ela acaba entrando na zona negativa. Eu acho que nos próximos episódios, a gente vai ver uma sequência disso, a gente vai ver uma consequência disso, o que ela pode fazer mais entrando na zona negativa, e eu acho que vai ser bem interessante. Enquanto nos quadrinhos eles colocaram a Kamala como uma escritora de fanfic, aqui na série eles mudaram um pouquinho para ficar mais próximo da nossa realidade, o máximo possível, e transformaram ela numa youtuber que também conta histórias dos Vingadores, mas com foco, com ênfase, colocando no pedestal a Capitã Marvel. E falando dessa história aqui que a Kamala fez, colocando no canal do YouTube dela, que é bem interessante, que é bem legal, apesar dela ter poucos views, né, coitada, 2 semanas ela teve 5 views, tipo, só ela viu 5 vezes, ela e um amigo dela, o Bruno, mas enfim, que dó, né? Mas assim, o que eu achei interessante dessa história aqui é que nessa cena aqui que a gente vê os Vingadores ali lutando contra o Thanos na batalha final, a gente vê o Capitão América segurando o escudo dele, e diferentemente da história original em que o escudo dele foi partido no meio, ele retrata um pouco mais aquele escudo que a gente vê quando o Tony Stark tem aquela visão
de que os Vingadores iam perder, e que o escudo, apesar de ele estar partido no meio também aqui, nessa lembrança do Tony Stark, ele tem uma aparência como se estivesse faltando um pedaço de uma pizza. E ela retratou isso aqui nessa historinha que ela colocou no YouTube, então achei uma referência interessante. E nessa mesma cena, então, a gente vê o Hulk, o Homem-Formiga bem pequenininho, a Valkyria, a Pepper Potts com o traje e a Wanda. Em relação à edição dessa série, eu achei bem divertida, achei bem diferente, achei bem criativa, eu gostei da edição, do elemento que eles colocam de fundo, como se ela estivesse imaginando coisa, tal, que eles colocaram na parede, enfim, eles usam o cenário como uma forma de representar alguns pensamentos, o que ela tá pensando, o que ela tá imaginando, ou então conversas que ela tava tendo com o amigo dela pelo telefone, pelo WhatsApp, pela mensagem, enfim. Então eu achei uma forma bem criativa, achei bem legal o que eles fizeram com isso aqui. E, inclusive, isso aqui ele me lembra a forma que eles trazem essas informações nos jogos, nos últimos jogos que a Marvel tem feito, inclusive no último jogo que saiu dos Vingadores. Então me trouxe algumas referências bem interessantes a isso daí. Então, quando a Kamala ela vai lá fazer, nesse primeiro episódio, ela vai lá fazer o teste de motorista para ela tirar a carta de motorista, ela faz aquela bobagem lá e dá uma ré com tudo no carro do cara, claro que ela não passa. Então os pais dela vão buscar ela, brigam com o instrutor, pegam ela e vão levar ela para o colégio. Enquanto isso, ela tá lá, voando, sonhando, acordada. E enquanto isso, a gente ouve a mãe dela falando: eu culpo o gene da minha família, isso aí é de família. Minha mãe também era avó da senhora, ela também sonhava acordada. Agora, eu tenho uma teoria que eu não posso afirmar nem nada. É muito claro, né, que a avó da Kamala com certeza tinha alguns poderes ou iguais ou parecidos com o dela, enquanto ela usava as Negabands. Mas a minha teoria será que a mãe da Kamala também herdou esses genes? Será que ela também tem alguma habilidade que ela acabou negando e por isso ela pegou essa Negaband, ela acabou pegando essa banda quântica e escondeu e não quer nem saber delas? Porque dá pra ver que ela tem uma paura daquela banda quântica, né? Agora, será que a mãe da Kamala ela acaba fugindo, acaba escondendo a banda quântica porque ela viveu muita coisa, ela viu muita coisa que a mãe dela vivenciava enquanto usava as bandas quânticas? Ou será que ela tem medo de ter as mesmas habilidades, ou então ela desconfia que ela tem essas habilidades e ela não quer nem descobrir? Por isso que ela acabou casando, seguiu ali as tradições da família, acabou casando e ignorou toda essa possibilidade de ter uma habilidade. O que você acha? Comenta aqui embaixo para eu saber. Enquanto ela e o Bruno estão ali conversando de como deixar o traje dela de cosplay da Capitã Marvel mais legal, diferentão, pra chamar atenção e tudo mais, eles acabam conversando sobre teorias. E se a gente misturasse o traje dela com o traje do Thor? Se a gente misturasse o traje da Capitã Marvel com o Hulk? Enfim, acaba falando um monte de coisa. E isso é uma referência aos quadrinhos Infinity Warps, que basicamente eles pegavam dois Vingadores principais ali, fazia uma junção e transformava num terceiro personagem ali, overpower. Enfim, achei bem legal isso daí. E nessa mesma cena de fundo vai aparecendo um monte de referência, vai aparecendo essas junções que eles acabam citando, que é bem legal, que eu vou falar mais sobre isso num próximo vídeo, mas a gente acaba tendo até a aparição da Bifrost, que é a ponte que a gente tem de ligação entre Midgard e Asgard. Quer dizer, tinha, né, pelo menos, ainda tem, mas aqui Asgard já era, né, só tem agora New Asgard, mas enfim, achei bem legal essa referência. E nessa cena aqui que vocês estão vendo agora, que ela tá tentando pedir pros pais dela, pra deixar ela ir pra VendiCon, a gente vê que a sua camiseta é uma referência à batalha final contra o Thanos, em que temos só as mulheres contra o próprio Thanos, e essa é uma referência dessa cena, dessa batalha, então eu achei bem interessante. E nessa cena, então, que ela acaba conversando com o Bruno por mensagem, falando que os pais dela não liberaram ela pra ir pra VendiCon e tudo mais, porque falaram que era uma festa, etc, etc, a gente vê, então, de novo, os jogos que eles fazem de câmera, não o jogo de câmera, mas o jogo de edição, de colocar referência da conversa dos dois, usando os elementos ali do ambiente, achei bem legal isso daí. E então a gente vê brevemente coisas no quarto do Bruno. Assim como a Kamala, ele também tem ídolos, só que o ídolo dele não é exatamente um Vingador, mas sim uma pessoa real, que é o Nikola Tesla, que pra mim, na minha opinião, é um dos maiores inventores, maiores gênios dos últimos tempos. E depois, então, a gente vê os dois conversando no terraço desse prédio aqui, e de fundo a gente vê um letreiro luminoso escrito Edison Electric, que é uma referência
clara ao Thomas Edison, que na minha opinião foi um inventor, foi um cara, enfim, mas ele roubou muito experimento, ele roubou muita ideia do do próprio Nikola Tesla. Se você pegar numa história não muito contada, não muito difundida, a gente vê que ele acabou fazendo isso daí. Então esse cara, ele é meio esquisito, apesar de a história colocar ele no pedestal. Enfim, dá uma olhada nos vídeos depois falando sobre a ligação entre Thomas Edison e Nikola Tesla de outros canais aí alternativos. No evento da VendiCon e também nos créditos finais, a gente tem 1 bilhão de referências diferentes. A gente tem ali um monte de gente vestida, a gente tem um monte de referência a quadrinhos e outros personagens da própria Marvel, e eu acho que esse vídeo ele merece ser um vídeo separado. Então eu vou fazer um vídeo separado só mostrando essas referências da VendiCon, do pessoal vestido, pessoas que apareceram, fotos que foram tiradas, tanto naquela imaginação dela, do plano dela, como é que eles iam fazer pra ir pra VendiCon sem os pais saberem, enfim. Eu vou fazer um vídeo separado só sobre isso, que tem bastante coisa pra falar, e eu não quero falar correndo nesse vídeo aqui, pra esse vídeo também não ficar muito longo, beleza? Mas, falando dessas cenas de créditos, eu só quero mostrar essa cena aqui que a gente mostra o Bruno, né? Eles mostram o Bruno na parede, e eu não sei porquê, essa cena ela me lembrou muito o Gear, me lembrou muito o Rich do Super Choque. Eu vou colocar aí a imagem pra vocês darem uma olhadinha. Então, pra mim, essa cena, assim, esse desenho que eles fizeram do Bruno me lembrou bastante o Gear. O que vocês acham? Coloca aqui embaixo pra eu saber. E agora vamos falar das cenas pós-créditos inesperada desse primeiro episódio. A gente vê então aqui o pessoal do controle de danos, que a gente viu pela primeira vez em Spider-Man No Way Home, em que eles estavam tentando ali prender o próprio Peter. E a gente vê então esse agente que já apareceu da outra vez, né? Já apareceu no Spider-Man No Way Home. E depois a gente vê a primeira personagem feminina desse time aí, que é a Natalie Figueroa, para quem assistiu Orange is the New Black. E aqui na série a gente ainda não sabe o nome verdadeiro dela, mas ela vê então uma imagem da Kamala mostrando os poderes dela ali na VendiCon. E aí eles decidem que eles querem ir atrás da Kamala para poder levar ela para interrogar, enfim, fazer algum tipo de controle de dano. Na minha opinião, essa mulher aqui, a Natalie Figueroa, ela vai aparecer de novo em The Marvels, que é um filme que vai sair ano que vem. E eu acho que vai ser um filme puramente de personagens, não puramente, mas com um foco muito maior em personagens femininos. Então a gente vai ter ali a Photon, a gente vai ter a Capitã Marvel, a gente vai ter a própria Miss Marvel e a Natalie Figueroa aí. Enfim, o que você acha? Coloca aqui embaixo pra eu saber, beleza? Bom, então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui embaixo também pra eu saber o que você achou desse primeiro episódio. Você gostou? Você não gostou? O que você não gostou? Ou o que você gostou? Então é isso. Muito obrigada por ter ficado comigo, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!